do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que está me dando até nojo, porque é de uma arrogância, é de uma prepotência, atrás das falas de humildade no dia a dia, né? Uma arrogância, uma prepotência do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, que está me dando até nojo falar o nome dessa pessoa, dizendo que é ele quem toma as decisões, que ele é enviado por Deus, enfim. Mas nós vamos chegar nesses personagens. Olhando as redes sociais, conversando com os amigos mais próximos, na academia, pelo telefone, pelas mensagens, aconteceu um verdadeiro caça às bruxas. Já fulano não pode mais jogar com a camisa do Vasco, Beltrano não pode mais jogar com a camisa do Vasco. Eu acho que tudo isso é justo, é normal, porque, na verdade, o esporte é um esporte coletivo, o técnico escolhe aqueles que mais se destacam nos treinamentos, mandam a campo, e esses que vão a campo têm que executar. Então, está tendo um erro de escolha, um erro de execução. O erro principal, claro, é na contratação, mas a gente não vê uma determinação, uma aplicação, uma vontade de querer vencer, dando uma clara demonstração de que as coisas não andam bem lá internamente, porque não é possível você passar tanto vexames contra times sem grande expressão. Não estou diminuindo o Independente Del Valle, é um time jovem, um cenário aí internacional, mas que faz um excelente trabalho, teve lá altíssimos investimentos, tem grandes centros de treinamento, joga no Estádio Olímpico lá de Quito. Então, tem os seus méritos, né, para conseguir resultados expressivos. Mas outros times não. E o Vasco tem passado vexames contra muitos times. O Vasco passou um vexame gigantesco ano passado contra o Criciúma, que terminou o ano rebaixado. Perdeu de 4-0 em São Januário. Então, sem falar Flamengo, sem falar do Porto Cabedelo, enfim. Então, acho que a gente tem que fazer uma reflexão. É claro que quem comanda é responsável, porque não dá para um dirigente abrir a boca, encher a boca e dizer que o time é o melhor, aceitar exigências do Felipe Coutinho em contratar o Souza e o Alex Teixeira, e por isso eu insisto, a oposição tem que pedir o impeachment do atual presidente, porque isso é, sim, uma administração temerária, porque o Souza não ganhava menos de R$300 mil, o Alex Teixeira não ganha menos de R$300 mil. Então, é dinheiro do clube, dinheiro dos torcedores que está sendo jogado fora. O Léo Jardim também, né, na figura do seu empresário, também exigiu a contratação do Thiago Mendes, que não tem, acho que ele é um baita jogador, acho que ele vai ajudar, mas não existe nem uma previsão de quando ele vai poder entrar em campo. E o Vasco tem outros tantos que ganham muito e que não entram em campo. Então, isso é, na minha opinião, uma administração completamente errada, temerária, e que pode levar o clube ao caos financeiro. Então, eu repito que, se fosse eu, representante da oposição, entraria com um pedido de impeachment. Não vai passar, acho
Acho que não ganha, não passa. Mas acho que seria benéfico para mostrar que há uma insatisfação, porque o torcedor do Vasco não pode naturalizar as coisas que estão acontecendo diariamente, né? É aumento para jogador que tem contrato, é contrato até 2030, sendo que final do ano que vem tem eleição, então você não sabe nem se ou você tem convicção de que será o presidente até 2030, né? Você não tem convicção. E se depender de mim, esse presidente vai sair pela porta dos fundos. O ano que vem, eu vou fazer campanha contra qualquer um que seja oposição ao Pedrinho. Qualquer um, tá? Vou fazer campanha, vou dizer, e eu quero que deixe muito gravado isso aqui, que eu vou ficar lembrando isso daqui até o dia da eleição. O ano que vem, vai apresentar a Nike, vai contratar jogadores, vai apresentar o projeto de reforma de São Januário, tudo porque é ano de eleição. Porque ele não quer ficar lá. Ele não quer. Diz para todo mundo que foi a pior decisão que tomou na vida. Mas vai ser candidato à reeleição. Então, você que tem o poder de voto e que o elegeu, tem que se manifestar. Não é agora. Agora não dá para fazer nada, gente. Agora a gente só está puto. Todos nós, torcedores do Vasco da Gama, estamos chateados, estamos putos, com razão. E eu estou mais puto ainda, porque emprestei o meu nome para esse cidadão, botei a minha credibilidade em jogo e me decepcionei e muito. Embora na Sempre Vasco tem muita gente boa. Sei lá, não vou falar os nomes aqui, mas tem mais gente boa do que gente ruim. Tem gente interesseira lá, sim, tem gente que está lá para tirar proveito da situação, mas tem muita gente apaixonada pelo clube, muita gente capaz, muita gente honesta, e que merecem o meu respeito. O problema é que Pedrinho, ele não é o presidente do clube. Ele é diretor de futebol. Ele é vice-presidente de futebol. Fez um acordo com alguns membros da Sempre Vasco para que ele tome conta 100% do futebol e outros membros da Sempre Vasco tome conta do clube como um todo. Todo mundo sabe aí os nomes dos atores dessa grande peça de teatro. E quando eu vi que a situação era assim, eu preferi me afastar. Me afastei e um belo dia estou com o telefone na mão, porque senão eu não teria nem visto. Pedrinho removeu você do grupo. Grupo esse que eu montei e que eu levei ele para esse grupo. Então, foi uma decepção muito grande com ele, decepção com alguns, que até hoje não me ligaram nem para saber do acontecido, continuam fiéis e muito fiéis ao presidente, que se diz bonzinho, mas é um... Enfim, então acho que a gente tem que dar nome aos bois, né? Claro que tem as péssimas contratações que foram feitas por esse vice-presidente de futebol e pelo diretor de futebol, que hoje aparece pouco. Me parece que algumas pessoas exigiram
a demissão do Felipe, e o presidente disse: se o Felipe sair, eu saio também. Eu renuncio. E aí as pessoas que estão no poder e que amam o poder, de alguma forma, viram que não podiam fazer isso, porque antes de 1 ano e meio da posse do presidente, teria uma nova eleição. E com esse cenário de agora, a Sempre Vasco perderia a eleição. Depois de 1 ano e meio, essa renúncia pode ser aceita, porque assume o primeiro vice e a Sempre Vasco continua no comando. Então tem muita coisa errada, muita coisa triste, e uma decepção muito grande de minha parte, porque algumas pessoas desse grupo pareciam ser pessoas muito corretas, muito honestas, principalmente o presidente, mas quando tiveram o poder, ficaram à frente do Vasco, mudaram radicalmente. Só que essa live aqui também não é sobre política, isso aqui é sobre o vexame ocorrido em Quito, né? Em que o Vasco foi goleado, massacrado. Repito, se fosse 7, 8, não seria nada anormal. Sábado tem Grêmio em São Januário. O Grêmio hoje é um dos times que está na zona de rebaixamento, mas tem bons jogadores. O clima vai estar bem tenso em São Januário, bem tenso. Na terça tem esse jogo de volta. Não acho que o Vasco vai conseguir reverter esse placar, embora o Vasco já tenha sido capaz em outros momentos de façanhas ainda maiores. Pois é, né, galera? Tá aí, mais uma vez, o Edmundo cobrando o impeachment do presidente Pedrinho. A cobrança tá muito alta e ele quer que o Pedrinho saia do controle. A gente sabe que dessa perseguição contém alguma coisa que o próprio Edmundo já disse. Ele sabe de muitas coisas e se jogar no ventilador vai dar merda pra muita gente. Então, a atual situação do Vasco é essa. Eu não sei qual a sua opinião sobre o presidente Pedrinho. Eu tenho certeza, na verdade, que ele fez sim um bom trabalho. Ele tem boas ações, como tirar 77 parkings, mas é muito, mas muito fraco em contratações e em contratar pessoas de cargo, sempre trazendo amigo de amigo, colega de colega, jogando para dentro do Vasco, sempre atendendo a pedidos, tipo do Coutinho, de trazer o Alex Teixeira, o Souza, o goleiro também, que saiu esses últimos dias. O Léo Jardim pediu, o Thiago Mendes para ficar no Vasco. Então ele vem aceitando isso e isso incomoda bastante. Dito isso, eu quero que você comente aqui abaixo o que você acha do impeachment do presidente Pedrinho e quem iria substituir ele. E você acha que essa é a solução? Ou você acha que tem outra solução mais viável do que essa? O Vasco tem que manter o Pedrinho, no caso, para conseguir algum fruto. O momento é muito ruim. A fase não tá legal. Mas, vamos lá, sonhar.